Bom dia a todos. Estamos tocando em Terra Santa ao tratarmos sobre a existência de Deus. Nunca conseguiremos compreender tudo e devemos nos preocupar com o que Deus revelou e o que não revelou não nos interessa. Esse material é maior do que os 45 minutos. Talvez não vou me deter muito em cada slide, apenas o mais importante, que é o ser de Deus e a Trindade. Não sei se você já percebeu, a Bíblia começa com Deus. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus, Elohim. O último verso de Apocalipse, já olhou? O que está lá? A graça do Senhor Jesus. Começa com Deus, termina com Deus. E se você quiser, por uma ordem cronológica, como o Evangelho de João foi o último, você já olhou o último verso de João? João diz, há porém muitas outras coisas que Jesus fez. Jesus fez. Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus. Tanto o Apocalipse quanto João, o Evangelho terminam com Deus. A Bíblia começa com Deus e é concluída também com Deus. Bem, vamos tratar então do assunto da pessoa de Deus, como é revelada na Bíblia, ver um pouquinho da revelação geral. Por que é importante conhecer a Deus? Porque determina como os teólogos vão entender e formular, então, a teologia, e vai mostrar como a gente deve adorar a Deus. Se a gente acha que Deus é um ser duro, cruel, a gente vai tentar agradá-lo, aplacá-lo. Se a gente entender, como disse o pastor Siqueira, Deus é amor, a gente vai obedecer porque nós o amamos. Bem, isso que nós vamos falar aqui, a maioria de vocês já sabe. Há várias fontes de conhecimento sobre Deus. Tem a Bíblia, a revelação especial. Só é possível alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus a partir da revelação bíblica. As outras revelações são parciais. A natureza fala de Deus, mas depois do pecado, ela está prejudicada. Você vê assim as flores lindas, com perfume, mas tem um espinho nela, que fere você. Você vê os animais lindos, mas um come o outro. Então a natureza fala de Deus, mas de maneira imperfeita. Antes do pecado já não dava conta de dizer tudo o que Deus é, e mais ainda depois do pecado, ela está prejudicada. Mas ainda ela fala de um Deus que criou, que ordena todas as coisas, que criou os astros, que estabeleceu leis para os astros. Uma pergunta aqui. Se a revelação geral atinge os seres humanos, por que pregar o Evangelho para eles? Eu fazia essa pergunta para mim. Se todo mundo vê o sol, a lua, as estrelas e tal, por que eu teria que pregar o Evangelho a uma tribo indígena, por exemplo? Não vou demorar muito aqui, mas primeiramente porque Cristo mandou. Já isso aí já seria motivo suficiente. E de fazer discípulos de todas as nações. Depois, quando eu falo de Deus, isso contribui para a minha própria salvação. Filipenses 2:12. Quando eu falo do Salvador, eu quero também me salvar. Número 3, o Evangelho apresenta o conceito correto de Deus, que é primeiramente amor. A revelação geral não alcança isso, não alcança tudo que Deus é. Se um índio na selva não tivesse o Evangelho, ele teria um conhecimento parcial de Deus. Número 4, com a pregação do Evangelho começa a restauração da imagem de Deus no ser humano. Você vê um índio lá que tem medo de espíritos, etc. E até tem povos que sacrificam seres humanos. Quando ele conhece o Evangelho, ele muda para melhor o seu estilo de vida. Deixa de ter medo da divindade. Número 5, a pregação do Evangelho prepara o mundo para o fim. Essa é outra razão. A pregação do Evangelho é uma regra mediante a qual as pessoas conhecem o plano da salvação e podem ser salvas. Ajuda-nos a ser altruístas, eu penso no bem-estar do outro. Faz-nos empáticos e parecidos com Deus, porque Deus quer salvar e eu também me envolvo nesse trabalho. A pregação do Evangelho, o reino de Deus, pela pregação do Evangelho, o reino de Deus invade o reino de Satanás. E
por fim, a palavra de um pecador convertido tem maior credibilidade do que a palavra de um anjo de Deus. Então, estão aí as razões, porque mesmo com a revelação geral, alguém deveria pregar para um indígena, por exemplo, lá na selva. A realidade de Deus. A Bíblia não tenta provar que Deus existe. Não. A Bíblia parte do pressuposto que Ele existe. No princípio, criou Deus. Já começa assim. E como se percebe a existência de Deus? Bem, essa percepção se dá pela atuação do Espírito Santo em nossa mente. O Espírito se vale da Escritura, revelação especial, da natureza, revelação geral, e da atuação divina na história humana, especialmente com a encarnação de Jesus. Assim, a convicção da existência de Deus não é produzida por argumentos racionais, mas por um relacionamento pessoal com Ele. Em vez de se tentar provar a existência de Deus, deve-se experienciá-lo, experimentá-lo. Deus será sempre um mistério, nunca abarcaremos tudo sobre Deus, mas devemos estar preocupados então com o que Deus revelou. Salmo 145:3 diz que Deus é insondável. Nunca chegaremos a conhecer a Deus completamente. Mistério no sentido bíblico é algo que se pode compreender mediante revelação, não é assim algo que é inexplicável, assim, no sentido que você não alcança. Claro, você vai alcançar o que Deus mostrou. O que Deus não mostrou, você e eu não alcançaremos. Bem, a Bíblia fala de alguns atributos de Deus, os atributos. Deus é eterno, está aí os versos. Isso aqui não é lógico. Tudo que você viu teve um início e terá um fim. E Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Isso foge um pouco à nossa racionalidade. Essa característica de Deus tem a ver com o tempo. Os filósofos gregos diziam que os deuses são atemporais. Deus não entra no nosso tempo. E aqui tem uma guerrinha boa aí entre os teólogos, que se Deus é temporal, se é atemporal. Digamos que, no sentido de que o tempo não o desgasta, Deus seria atemporal. Ele não fica velhinho, enrugado. Mas no sentido da experiência com o ser humano, Deus é temporal. Deus, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, Deus experiencia o nosso tempo. Uma pessoa da Trindade experienciou 33 anos e meio o nosso tempo. Ele nasceu aqui, nasceu aspas, porque esse que nasceu criou a própria Maria e todo o universo. É incrível como é que Jesus foi reduzido a um óvulo fecundado. E as minhas palavras aqui podem não alcançar tudo o que eu gostaria de dizer, óvulo fecundado, será? Mas é a tentativa humana de descrever o processo. O Espírito Santo reduziu Jesus a um óvulo fecundado, depois no útero de Maria. Isso é um mistério. E veja a humildade dessa pessoa, a redução, mas em se reduzir, ele não perdeu nada dos atributos da divindade, nenhum. É um mistério, mas Jesus nasceu bebê. E eu acredito que trocaram as fraldinhas dele, como se faz com os bebês. Não sei se teve alguma dor de barriga, alguma dor de cabeça, mas ele experienciou, Deus experienciou o nosso tempo. Ele se tornou um jovem, e alguém me disse, pastor, será que ele teve vontade de namorar? É difícil pensar, não? Mas eu digo, por que não? Ele era um jovem normal. Agora, eu acho que, quando Jesus foi ao templo pela primeira vez aos 12 anos, que ele viu o sacrifício, diz Ellen White que ele entendeu ali o que ele viera fazer aqui. Então, mesmo que desse vontade de namorar, ele pensava consigo, eu não vim para isso. Porque às vezes a gente diviniza tanto Jesus que esquece que ele era humano. Certo? Ele tinha fome, tinha sede, ele sentia-se triste. Ele foi uma pessoa normal, além de ser Deus em carne. O registro bíblico mostra que Deus não está alienado do tempo. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Outro atributo divino é a imutabilidade. Deus é imutável. Em quê? Em seus atributos. Sempre será onisciente, onipresente, onipotente, amor, misericórdia, justo. Mas Deus muda no sentido do seu relacionamento com o ser humano. O livro de Jonas é um clássico exemplo da mudança de Deus. Deus se arrepende, Naham. Não se arrepende como ser humano, chuve.
O arrependimento do ser humano é quando ele faz uma coisa errada, então ele retorna ao caminho certo. Mas quando os profetas falam que Deus se arrepende, usa Naham. Naham é sentir uma dor por dentro. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Podíamos traduzir, doeu no coração de Deus a situação degradada em que a criatura se encontrava. Não é? O livro de Jonas mesmo diz que os ninivitas se arrependeram, chuve. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Naham. Deus não se arrepende no sentido de cometer uma tolice e ter que voltar atrás. O arrependimento de Deus é uma dor por dentro ao ver a desgraça do ser humano. Deus também é um ser passional, no sentido de sentir paixão, ou pathos no grego, ele tem emoções. Os gregos também diziam que os deuses são assim, não têm emoção. Você pode chorar, sofrer, que os deuses não estão nem aí, ele não sabe o que você está sofrendo. A Bíblia fala que Deus tem pathos, tem paixão, tem sentimentos. E uma delas é a ira. O professor Emilson Reis fez uma tese muito interessante sobre esse aspecto de Deus. Deus é um ser relacional, cuja essência é amor, já foi falado, e ele fica irado não contra o pecador, mas contra o pecado, porque ele é justo. E sendo justo, ele não vai ficar feliz quando alguém faz coisa errada. Não com a pessoa, mas com o ato, ok? O amor de Deus, Deus é um ser, não é impassível. Deus tem paixão. O amor é a base da criação. A base da criação. Por que Deus permitiu o pecado? Porque Ele é amor. Se Ele tivesse pensado, o que eu ganho com isso? Não teria criado Lúcifer e os anjos que pecaram, e nem teria criado Adão e Eva. Mas porque Ele é amor. O amor é altruísta. Ele não pensa, o que eu ganho com isso? Mesmo que vá sofrer, Ele vai em frente. Então, por que tem o pecado? Por que Deus deixou que Lúcifer pecasse? Porque Ele é amor. E o amor não pensa necessariamente em si mesmo, além de ter dado liberdade aos anjos e a Adão e Eva. O amor é a base da criação. Deus criou muitos seres. Deus é um ser relacional, como foi mencionado. Ele é uma família, a Trindade, mas mesmo assim Ele resolveu criar milhões de seres para receber amor e demonstrar amor. O amor é a base da redenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor aí é agape, é um amor incondicional, não depende de circunstâncias favoráveis. Bem, a ira de Deus nós já vimos. Deus também é transcendente, ou seja, Ele independe de tudo, ultrapassa tudo. Deus é transcendente no sentido de ser independente do universo. Ele criou o universo e de todas as coisas criadas. Deus e o universo são distintos. Por isso que não acreditamos no panteísmo. O panteísmo é Deus está na cachoeira, Deus está no pássaro, Deus está nas coisas que criou. Não. Deus é Deus e o universo é o que Ele criou. Não pode confundir os dois. Deus é transcendente. Isaías 57:15 fala que Ele é alto, sublime e santo. Deus é imanente. Gosto muito disso. Deus é o ser alto, sublime, santo. Mas também Ele se aproxima da criatura. Ele é imanente. No mesmo verso de Isaías, mostra a transcendência de Deus, sua sublimidade, mostra a sua imanência. Diz que Deus é alto e sublime, mas Ele habita com o contrito e abatido de espírito. Sendo tão grandioso, Deus sai do seu lugar e chega perto da criatura. E a encarnação foi o ato por excelência, demonstrando a proximidade de Deus com o ser humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original habitou, o verbo fazer tenda. Deus fez a sua tenda, armou a sua barraca entre nós pela encarnação de Jesus. A Bíblia fala de algumas atividades divinas, como presciência. Sabe por antecipação de tudo. Salmo 139:16. Deus não realiza o futuro, Ele apenas o prevê. Tá? O fato de Deus conhecer o futuro não significa que Deus faz o futuro, mas Ele sabe por antecipação o que vai acontecer. Deus é onisciente. Se a presciência é saber o futuro,
A onisciência abarca o passado, o presente e o futuro. Deus abrange tudo em seu conhecimento. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Salmo 91, 1. O que Deus não pode fazer é algo contrário ao seu divino caráter, como mentir, por exemplo. É uma coisa que Tito 1, 2 fala que Deus não pode mentir, porque senão Ele negaria a si próprio. Deus é onipresente. Ele pode estar em todo lugar em seu vasto universo. O Deus bíblico é capaz de relacionar-se com o espaço de uma forma que é impossível para os seres humanos limitados. Sua presença é real e simultânea em todos os lugares no universo. E alguns dizem assim, mas Jesus, pela encarnação, perdeu a sua onipresença. Não é verdade. Colossenses 1,9 diz que nele reside corporalmente, encarnado, toda a plenitude da divindade. Toda. A encarnação não tirou nenhum atributo divino, nenhum atributo de Cristo. Ele apenas somou a natureza divina, somou uma nova natureza. Por isso que Jesus, Ele é único, unigênito. Ou seja, no céu não tem ninguém igual a Ele. Porque no céu Deus Pai é Deus pleno, o Espírito Santo é Deus pleno, e Jesus é Deus pleno e homem pleno. Então, na Trindade, Ele é diferente nesse sentido, porque os dois são Deus, e Ele é Deus e homem. Por isso que Ele é único no universo. E na Terra, Ele também é único, porque além de homem pleno, como você e eu, Ele também é Deus encarnado. Então, por isso que Ele é unigênito. Deus, outra característica é a providência. Do latim providere, faz provisão. Deus não somente criou o universo, mas Ele governa o universo, provê para que o universo funcione de maneira adequada. Nesse sentido, providência é sinônimo de governo divino. Certo? A Bíblia fala da unicidade de Deus. Segundo a Bíblia, Deus é único no sentido de ser singular, sem igual, não existindo outro Deus verdadeiro além dele. Deuteronômio 4:39. Nosso Deus é único. No Shema Israel tem. Nosso Deus é único. A palavra único é errade, que pode, às vezes, ser entendida como uma unidade composta. É a mesma palavra usada para Adão e Eva, ao dizer que serão os dois uma só carne. E eu gosto que Moisés tenha usado errade. Nosso Deus é único. Porque se tivesse usado Yahid, teria um problema. Único, Yahid é único sozinho. No caso de Isaac, ele é chamado de Yahid. Toma teu filho, teu único filho, Yahid. Porque de Abraão e Sara só tinha ele. Mas no Shema Israel, houve Israel nosso Deus, ele é único, não é Yahid, é Errad. Porque Errad, às vezes admite, às vezes Errad é usada para um sozinho, mas também admite mais de um. Então ali, nosso Deus é único no sentido de que Baal não é Deus, Moloque não é Deus, Azerá não é deusa, nosso Deus é único, Ele é singular. Ali não está dizendo que Deus é único em pessoa. Único no sentido que não tem um rival para ser Deus também. Então, a Bíblia fala que Deus, sendo mais de uma pessoa, Ele é único. No sentido de que as três pessoas da Trindade são todas co-iguais. São iguais. Não tem um que tem mais poder que o outro. Co-iguais. São co-eternas. Sempre existiram, todos os três. E co-essenciais. Ou seja, têm a mesma essência. A mesma essência divina. Isso, a Trindade vai ficar mais clara no Novo Testamento, certo? Vou dizer uma coisa para você aqui. No Antigo Testamento, a Trindade tem evidências de mais de uma pessoa. Mas claríssima, estará no Novo Testamento, no batismo de Jesus. No Antigo Testamento, Deus Pai, às vezes chamado de Deus, El ou Elohim. O Espírito de Deus ainda não é chamado o Espírito Santo assim, sem o designativo de posse. Geralmente o Espírito Santo é chamado de seu Espírito.
Espírito de Deus, e alguns acham que, pelo fato de ser o Espírito de Deus, o Espírito Santo seria uma mera força, como os testemunhos de Jeová acreditam. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus ainda não está livre do seu Espírito, Espírito de Deus. Gênesis 1:2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ainda é o Espírito de Deus. Mas no Novo Testamento, ele agora é chamado, com todas as letras, o Espírito Santo. Você vê o último verso de 2 aos Coríntios 13:13. Diz ali, a graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa divina, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Não é mais chamado de Espírito de Deus, seu Espírito. Ele é chamado pelo nome dele. A Trindade estará explícita, de maneira clara, no Novo Testamento. Mas ele está embrionária no Antigo Testamento. Nós temos evidências disso no Antigo Testamento. Deuteronômio 6:4. Deus é único, errade. Não único em pessoa, mas no sentido de ser singular. Não tem ninguém igual a ele. Deuteronômio 4:39. Só o Senhor é Deus, nenhum outro há. 2 Samuel 7:22, não há outro Deus além dele. Isaías 43:10, Yahvé fala dele mesmo, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E quando Jesus aceitou a adoração divina, ele sabia desse verso. Ele podia ter dito, não gente, espera aí, não me adore, porque Isaías 43 fala que só tem Deus Pai, digamos, não me adore, mas ele aceita a adoração. Ele também é Yahvé, é o eterno. Yahvé é um dos títulos para Deus, indicando a sua eternidade. Evidência no Novo Testamento, Jesus citou Deuteronômio 6:4, em Marcos 12:29, em apoio à ideia da unicidade de Deus. Deus é único. Paulo afirmou categoricamente a unicidade de Deus. Esse verso aí, ele é um pouco ambíguo, mas, ou melhor, ali é o livro de Gálatas 3:20, não? Ora, o mediador, falando de Moisés, não é de um, ou seja, não defende o interesse de uma parte, mas Deus é um. Mas Paulo chama a Jesus de Deus. E ele era monoteísta. Então ele não via problema de aceitar a pluralidade de pessoas divinas na divindade. Certo? A Bíblia nunca falou que Deus é uma pessoa só. Tiago também afirma que Deus é um. Como se vê, a ideia veterotestamentária da unicidade de Deus permanece inalterada no Novo Testamento. Bem, a divindade no Antigo Testamento, o que existe é uma pluralidade e plenitude, ações divinas no plural, é o embrião da pluralidade de pessoas. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, façamos. É mais de uma pessoa que está falando. Gênesis 3:22, eis que o homem se tornou como um de nós. Esses textos já estão provando a Trindade? Ainda não. Mas estão mostrando que Deus é mais de uma pessoa. Gênesis 11:7, vinde, desçamos, um convidando o outro. Ou os outros. E confundamos, veja os verbos no plural. Isaías 6:8, a quem enviarei? Uma pessoa divina pergunta. E ele fala, e quem há de ir por nós? Assim, as ações de Deus no plural permitem perceber a pluralidade de pessoas no Antigo Testamento. Deus é mais de uma pessoa. Agora você vai dizer assim, pastor, se Deus é mais de uma pessoa, isso não é politeísmo? Deixa eu dar um exemplo dos gregos, o politeísmo grego. Os gregos criam que o Deus primordial seria Urano. E um dia Urano se casou, e os deuses se casam, no politeísmo. Urano se casou e teve um filho chamado Cronos, que é o tempo. Cronos se casou e teve 3 filhos. Zeus, Deus do céu, Poseidon, Deus dos mares, e Hades, o Deus das profundezas. Então, esses deuses aí não têm a mesma eternidade do primeiro. Está entendendo? O Zeus, por exemplo, é neto, ou bisneto de Urano. Ele não tem o mesmo poder de Urano, a mesma eternidade. Então, aí para ser politeísmo, teríamos que ter 3 pessoas divinas
que não tivesse os mesmos poderes, a mesma eternidade e a mesma essência. Quando as testemunhas de Jeová, querendo fugir da Trindade, dizem que Deus o Filho é criatura do Pai, cai no politeísmo. Certo? Teria um Deus todo-poderoso, Deus Pai, e um Deus criado apenas poderoso. Isso aí é politeísmo, claro. Ou seja, aí o Filho não seria coeterno com o Pai, porque houve um tempo que ele não existiu. Mas é um paradoxo, porque Cristo falou, eu sou a vida. E se houve um tempo que a vida não existiu, então Deus Pai também não teria existido. Então veja a implicação. Nós não somos politeístas, cremos na divindade, 3 pessoas divinas, mas ninguém criou ninguém, todas têm o mesmo poder, a mesma essência, os mesmos propósitos. Pode não parecer lógico, mas é assim que a Bíblia apresenta Deus. A Bíblia fala muito do anjo de Javé, Malach Adonai, aparece várias vezes na Bíblia. Essa expressão é aplicada a alguém equiparado a Javé. Você tem Êxodo 3 na sarça, não? Moisés vê o anjo na sarça e o anjo fala lá, tira os teus pés porque o lugar em que estás é terra santa. Você já viu um anjo comum falando isso? Um anjo comum santificando um lugar? Onde o anjo de Javé está é terra santa. E em Êxodo 3 fala, e temeu Moisés de olhar para Deus. Ele está vendo o anjo e é identificado como Deus. Essa equiparação do anjo de... interessante, Zacarias 3. O anjo de Javé luta com Satanás sobre o sumo sacerdote Josué. E ali, o anjo de Javé diz assim, eu vou passar de ti a tua iniquidade. Você já viu um anjo normal tirando o pecado de alguém? O anjo normal perdoando o sumo sacerdote Josué e tirando o pecado dele? Então o anjo de Javé ali é uma pessoa divina que perdoa pecados. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre a revelação dual de Yahvé. Gênesis 16, o anjo de Javé é considerado pela serva de Abraão, Agar, como idêntico a Javé. Mas o mesmo anjo de Javé se refere a Yahvé na terceira pessoa. Interessante. Sabe quando Deus mandou fogo e enxofre sobre Sodoma? Um daqueles que apareceu a Abraão é chamado de Javé, o Senhor. E Abraão conversa com o Senhor. Senhor, se tiver 40 justos, vai destruir? Senhor, se tiver... Javé. E quando aquele ser vai a Sodoma, diz que ele faz descer fogo e enxofre da parte de Javé. Não diz da parte dele. Então, Javé é um título interessante para Deus, o Eterno, que se aplica a Deus Pai e a Deus Filho. E Hebreus 9,14 diz que pelo Espírito Eterno que se ofereceu. Então, o Espírito Santo também é Javé, ele é eterno. No Novo Testamento, o Novo Testamento não inventou nada, senhores. Ele se apropria das ideias do Antigo Testamento sobre Deus. E aí sim a Trindade vai ficar mais explícita. Não? A ideia de Deus Pai. Jesus ensinou Pai Nosso, né? Essa ideia já aparecia no Antigo Testamento, está aí os textos. Notem, a ideia de Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, na nossa cabeça, o Filho é menor que o Pai, não é assim? Mas esses são designativos da Trindade econômica. Deixa eu falar o que é Trindade econômica. É o papel de cada um no plano da salvação. Como é que seria o nome de Deus Pai antes do plano da salvação? Você saberia? Eu nem eu sei também. Como é que... Né? Pai é aquele que envia. Aquele que dá a ordem. Filho. Na nossa cabeça, filho é menor que o pai. Mas filho aí no sentido da economia da salvação. No papel de uma pessoa divina no plano da salvação chamado filho. Porque filho é aquele que obedece e aquele que acata ordens. E o Espírito Santo, para mim, o nome Espírito não é um bom nome. Porque na nossa cabecinha greco-romana, a palavra Espírito dá a ideia de um ser desencarnado, um fantasma, algo parecido. Ainda bem que acrescentaram a palavra Santo. Mas
Espírito Santo, na falta de um nome melhor, os autores bíblicos deram o nome de Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele intercede, ele geme, ele escolhe pessoas para o ministério, ele pode ser entristecido, então não é uma fumaça, ele é um ser pessoal como Deus Pai e Deus o Filho. Deus Pai envia o Filho, duas pessoas divinas, e o Espírito Santo possibilita a encarnação de Jesus. Ok? Nós temos, então, várias formas binitárias no Novo Testamento. Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, várias vezes, mostrando duas pessoas divinas. Deus o Filho. Temos poucas alusões no Antigo Testamento a pessoa divina chamada Filho, mas temos algumas. Provérbios 34, fala assim, qual é o seu nome, falando de Javé, deve ser Deus Pai. E fala assim, e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então tem aí uma pistazinha que um membro da Trindade seria chamado filho. Qual é o seu nome? Perguntando o nome de Deus Pai, Javé, e qual é o nome do seu filho? Daniel 7,13. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e se dirigiu a um ancião de dias. Jesus gostava de ser chamado de filho do homem. Não tirou de Ezequiel. Ezequiel, o Ben-Adã de Ezequiel, é filho do homem no sentido de humano. Humano, vem aqui, vamos conversar. Humano. Jesus tira o filho do homem de Daniel 7. Por quê? Porque o filho do homem de Ezequiel é meramente um ser humano, como você e eu. O filho do homem de Daniel 7 é um que se assenta no trono junto com o ancião de dias e faz o julgamento. Então, quando Jesus dizia o filho do homem, ele queria dizer duas coisas, pelo menos, que ele é ser humano normal, mas é um filho do homem que se assenta no trono com o ancião de dias. Ou seja, se assentar no trono denota igualdade plena. Nenhum anjo é chamado a sentar no trono, nenhum ser criado é chamado para sentar-se no trono. A divindade do Filho, diversos textos do Novo Testamento se referem a Cristo como Deus. João 1, verso 1, vocês conhecem. O verbo era Deus. João 1,18 fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito revelou o Deus único. Vários textos de Paulo chamam Jesus de grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E esse E aí é pesegético, você já deve ter estudado isso. Jesus é chamado de grande Deus, isto é, o Salvador Jesus Cristo. A Testemunha de Jeová diz do nosso grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Coloca um do aí para complicar a situação. Porque esses textos são tão fortes, tão evidentes, chamando Jesus de Deus e Salvador, que tiveram que colocar um do. Do nosso grande Deus seria Deus Pai e do Salvador Jesus Cristo, um Deus menor. Não, Paulo e Pedro também chamam Jesus de grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E note que Pedro não era politeísta, monoteísta, mas ele não viu dificuldade de reconhecer, além de Deus Pai, reconhecer também a pessoa do Filho como Deus pleno. O livro de Filipenses, Paulo descreve a Jesus como morfeteu. Morfeteu. Tem a forma de Deus. É interessante que os gregos têm duas palavras para forma, pelo menos, esquema e morfê. Se Paulo tivesse dito que Jesus é esquema-teu, esquema é algo que parece, pode ser, pode não ser, mas quando fala morfê, tem a forma de Deus, morfê parece ser e é em plenitude. Jesus é morfeteu. Todas as formas, todos os atributos de Deus Pai, Deus Espírito Santo, ele os tem. A expressão eu sou, de Êxodo 3,14. Como é seu nome? E Deus fala, Erie, Asher, Erie. É um pouco assim, ambíguo, eu sou o que sou. No grego deu egoemi, foi usada por Cristo para chamar a atenção para a sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tão forte foi a declaração que quiseram matá-lo porque ele se pôs como Deus. O Novo Testamento confirma a divindade de Cristo comparando-o a Yahweh do Antigo Testamento. Tem vários textos, eu citei alguns ali, em que fala que Yahweh, ou Javé, em português, fez, e os escritores do Novo Testamento usam o texto
falando de Yahvé no Antigo Testamento e aplica a Jesus. Então, os escritores do Novo Testamento não tinham problema em reconhecer a divindade plena de Jesus. Jesus é chamado de filho, já falei, filho no sentido de, não de subalternidade, mas no sentido de ter acatado ordens e ter vindo. Eu fiquei pensando, será que Deus Pai não poderia ter vindo? Poderia. Deus o Filho, Deus Espírito Santo? Poderia. Não sabemos exatamente por que recaiu em Jesus. Eu posso até imaginar, no concílio celestial, Deus Pai dizendo, eu vou morrer pelo homem. E aí o Espírito Santo diz assim, não, sou eu que vou morrer pelo homem. Porque Deus é amor. E Deus, quando fala aí, é a Trindade. E Cristo disse, eu morrerei pelo homem. Talvez pelo fato de Cristo ter criado o homem, ele é o verbo, criado as coisas, então recaiu sobre ele a missão. Mas eu creio que Deus é amor, é a Trindade. Qualquer um que tivesse vindo, teria feito o serviço completo como Jesus o fez. Hebreus 1, de 1 a 3, mostra duas pessoas divinas, Deus Pai e Deus Filho. O verso 3 mostra duas pessoas divinas, a majestade e aquele que é a expressão exata do seu ser. Interessante esse texto de Hebreus. Fala que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que Deus Pai é e o Espírito Santo é, Ele o é. Então, dizer que Jesus perdeu a sua onipresença pela encarnação não se sustenta. Quando a Bíblia fala que Jesus foi gerado pelo Pai, não é geração biológica. Tá? Todos os textos que falam que Jesus foi gerado pelo Pai devem se basear em Salmo 2, que está falando da entronização de Davi. E o sacerdote a ungí-lo deve ter dito, Deus está dizendo a Davi, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Ninguém em São Juízo vai achar que gerado ali é gerado biologicamente. Não é gerado para uma missão. Então, os textos que falam que Jesus foi gerado pelo Pai, não é nascimento biológico, mas é gerado para a missão de ser a vítima, de ser o nosso sacerdote e sumo sacerdote. Vários textos falam que Cristo está subordinado ao Pai. E tem um texto de João 14, 28, meio complicado. O próprio Filho diz assim, o Pai é maior do que eu. E agora? O próprio Filho reconhece que ele é menor? Claro, Jesus falava aramaico, mas João captou o que Jesus queria dizer. E em grego, João disse, o Pai é maior, usa meison, e não usou kreiton. Se João tivesse colocado kreiton, complicaria a nossa vida. Porque kreiton é maior em qualidade. Se João tivesse dito que Jesus falou e tivesse usado kreiton, Jesus estaria admitindo que ele é menor em qualidade. Ele não é tão eterno quanto o Pai, não é tão todo-poderoso quanto o Pai. Mas João usa meison. Meison é maior em quantidade. Ou seja, na posição que Jesus falou, ele está encarnado. Ele sente fome, ele sente sede. Nesse sentido, o Pai é maior do que eu. É como aqui nessa escola, o professor, o diretor aqui é maior do que eu. Maior em quantidade, na função. No estado que eu estou agora, ele é maior do que eu. Mas o maior do que eu não indica que ele tem qualidades humanas melhores ou maiores que as minhas. Eu sou humano e ele também o é. Mas em quantidade, na função, ele é maior do que eu. É assim que Jesus quis se manifestar sobre o Pai é maior do que eu. Bem, o Espírito Santo não tem muito problema. Não tem muito, sim. Tem muito problema, mas não é igual ao Filho. O Filho tem mais problema ainda sobre a divindade. Mas o Espírito Santo aparece já em Gênesis 1, 2. Mas ainda com aquele designativo, seu Espírito, Espírito de Deus, não? Mas ele aparece em Gênesis 1, 2. 6, 3. O meu Espírito não agirá para sempre no homem. Mas ele vai ficar bem claro. No batismo de Jesus, na encarnação ele já está. O anjo disse, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. O Espírito Santo, chamado de poder do Altíssimo, ele é tão todo-poderoso quanto Deus Pai e Deus o Filho. Te envolverá com a sua sombra. E Deus, o Pai envia o Filho, o Espírito Santo possibilita o nascimento virginal de Jesus, e Jesus aceita nascer aqui como ser humano. O Espírito Santo é geralmente chamado de Espírito de Deus no Antigo Testamento, Espírito do Senhor, meu Espírito, seu Espírito Santo.
Mas no Novo Testamento, ele já aparece sem os pronomes possessivos, como pessoa distinta de Deus Pai e de Deus Filho. Lucas 1:35 e outros versos, não? Mesmo sendo judeus e monoteístas, os apóstolos e também Paulo afirmaram a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Ele é santo. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, caso de Ananias e Safira. Ninguém pode mentir a uma força. Quem acha que o Espírito Santo é só uma força, teria problema em explicar como é que eu posso mentir a uma força, não? O que eu posso fazer a uma força? Desligá-la, cortá-la, mas mentir tem que ser uma pessoa. O Espírito Santo, Paulo diz que ele perscruta as coisas de Deus. Ele é onisciente. Uma força não perscruta a cabeça de ninguém. Ele é onipotente, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. O Espírito Santo é chamado de poder do Altíssimo. O Altíssimo é todo poderoso e ele também o é. E Hebreus 9:14, já citei, pelo Espírito eterno, ele também é Yahvé, eterno. Ele fala, você já conhece esses textos, ensina, faz lembrar, guia, escolhe pessoas, concede dons, pode ser entristecido. Todas essas características são de uma pessoa e não de uma mera força. Ele é equiparado a Yahvé na mesma forma que Cristo. Atos 28, 25 a 27 e outro em paralelo com Isaías 6. São textos que falam de Yahvé no Antigo Testamento e os autores do Novo Testamento pegam esse texto e aplicam a Jesus. Bem, o tempo já está encerrando, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Bem, essa parte aí o professor Jean vai falar. O que a Bíblia fala sobre Deus? Que Deus, ele é inescrutável, insondável, inesgotável, mas o que nos interessa, ele revelou. Então, por que as heresias aparecem? Como é que as heresias aparecem? Quando a gente tenta ir além do que Deus revelou. Você pode ver, todas as heresias são tentativas de explicar alguma coisa que a Bíblia não fala. Certo? Então, o que nos interessa, Deus revelou. Deuteronômio 29, 29, conhece, não? As coisas reveladas são para nós, e as que Deus não revelou, não é para nós. O que a Bíblia mais fala sobre o ser de Deus e a Trindade? Que Deus é mais de uma pessoa. Ele é mais de uma pessoa. No Antigo Testamento, a Trindade está explícita? Ainda não, porque o Espírito de Deus, ainda é chamado, o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus, seu Espírito. E como é que o Filho é chamado no Antigo Testamento? De um modo geral. O anjo de Javé. Ainda o Malach Adonai. Mas, no Novo Testamento, você já vê as três pessoas divinas. E a primeira vez que elas aparecem, bem claras, é no batismo de Jesus. Em que o Pai diz, esse é meu Filho amado. Então, se ele fala meu Filho, é porque ele é o Pai. E chamam uma pessoa de filho, que está sendo batizada, e o Espírito de Deus paira como pomba sobre ele. E aí o Espírito Santo será mencionado de maneira bem clara. E eu fiquei pensando, por que a Trindade não é clara, muito clara no Antigo Testamento? A gente só pode conjecturar, não? O pessoal tinha saído do Egito cheio de politeísmo. E se ficasse assim muito claro sobre três pessoas divinas, alguém podia entender isso como politeísmo. Não sabemos exatamente o que Deus... A luz a verdade é como a luz da aurora, não? Deus vai revelando mais e mais. E no Novo Testamento a Trindade está explícita. Então, eu termino com o famoso verso que eu já citei, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, Haris, favor imerecido. Deus tem... Nós não merecemos a salvação, mas Cristo é cheio de graça, cheio de favor imerecido. O amor de Deus, agape, amor incondicional. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tem amor agape, amor que não depende de circunstâncias. Ele ama porque Ele ama, Ele é amor. E a comunhão do Espírito. O Espírito Santo é aquele que nos faz viver em união, que concede dons e que nos leva à ação. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E ainda não somos politeístas. Porque para ser politeísta, Deus o Filho teria menos poderes que Deus Pai e menos poderes que o Espírito Santo. Como todos os três são co-iguais,
coeternos e coessenciais, adoramos a um único Deus, mas que se apresenta em 3 pessoas divinas. Muito obrigado.